Oi pessoal, tudo bem? Voltando com o nosso processo civil, vamos falar hoje, começar a falar hoje dos juízes e dos auxiliares da justiça. Hoje especificamente vamos tratar da figura do juiz. Falando da jurisdição, falando da magistratura. Hoje a gente vai falar do juiz para fazer uma aplicação, para fazer um link lá com o artigo 139 do Código de Processo, os poderes, deveres e da responsabilidade do juiz. Certo? Claro, pessoal, a gente sabe do todo o histórico do Poder Judiciário, a necessidade de você criar um órgão para prestar jurisdição. Já falei para vocês, mas vamos repetir de uma forma assim mais resumida. Vingança privada, cada qual fazia a justiça de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua necessidade. O Estado chamou para si isso. E chamando para si isso, pessoal, precisou organizar de tal forma que a jurisdição fosse efetiva, que o juiz tivesse meios de trabalhar nesse processo para propiciar à parte autora aquele direito que ela estivesse buscando. Só que isso, pessoal, sem tirar do juiz a necessidade de ele ter freios, de ele ter, de alguma forma, restrições para atuar. Então a gente vai trabalhar no artigo 139, o que o juiz pode fazer, o que o juiz não pode fazer, qual que é a interpretação de cada inciso, de cada previsão específica do artigo 139, a atuação do juiz no processo. Primeira implicação, a primeira situação, juiz versus processo. Tratamento isonômico das partes. E esse tratamento isonômico, mais com a previsão no artigo 5º da Constituição, tem situações bem típicas com o novo Código de Processo, no artigo 12, no artigo 153. Artigo 12, ordem cronológica de processos. Eu não posso deixar de despachar, de sentenciar um processo que está na vez, que está na fila. Existe toda uma publicidade da ordem de processos, de tal forma que não privilegie alguma pessoa de processo entrou no gabinete, os autos entraram no gabinete de forma mais recente e deixe de conhecer, deixe de despachar, sentenciar aquele que está há mais tempo no gabinete do juiz. Só que não é só o juiz é obrigado a fiscalizar e orientar o senhor escrivão que pratique os atos de secretaria de tal forma que demandas que exijam mandados, ofícios e a movimentação processual em si mais antigas tenham prioridade naquele cartório. Só que esse tratamento isonômico, por isso que está em vermelho, tem a sua quebra. Há situações no processo que essa isonomia precisa ser relativizada em função do interesse da parte envolvida. Artigo 180, artigo 83, as prerrogativas processuais que tem o Ministério Público e a Defensoria Pública. Já abordamos, mas a gente repete de alguma forma que é interessante aqui para o debate. Artigo 496 fala do reexame necessário. Condenações de pessoas de direito público que necessariamente, independentemente da parte fazer o recurso ou não, tem que ser submetidas à apreciação, um reexame pelo tribunal. Artigo 454. Como regra, é o juiz que determina quando que a testemunha vai ser ouvida, na comarca ou na sua terra via precatória. O artigo 454 elenca as situações onde há um tratamento diferenciado para as testemunhas que têm algum cargo público, que são juízes, que são deputados, que são senadores, conforme a previsão que está lá. Então essa isonomia prevalece como regra, mas tem os seus contrapontos, tem as suas situações em que ela é esquecida de alguma forma, em função de algumas previsões especiais do Código de Processo. Outra situação a ser observada pelo juiz dentro da sua atuação no processo. Duração razoável do processo. É uma previsão constitucional do artigo 5º, inciso 78. Só que ela não é uma norma programática. Não um princípio que está no artigo 5º que está para ser lá moldurada, colocada na parede e não ser seguida. Por quê? Porque você tem condições materiais no processo, dá mais celeridade à tramitação desse processo. O CPC estabelece N situações, vamos colocar aqui para vocês conhecerem e para vocês abordarem especificamente questões abertas de concurso. Primeiro exemplo, pessoal, vamos buscar a duração razoável do processo, abreviação no processo, por exemplo, situações de improcedência liminar do pedido. É óbvio, é claro. Se aquela pretensão da parte autora
é contrário ao entendimento simulado do STJ, do STF, de cara, eu decreto improcedência daquela pretensão do autor. Outra possibilidade está na prerrogativa, está no direito do réu se antecipar a audiência de conciliação. Olha, o autor coloca contra mim réu um pedido totalmente absurdo. Então não quero nem participar da audiência. Vou me permitir o direito de não comparecer nesse ato conciliatório, inclusive vou apresentar minha contestação. Protocolo uma petição como réu, nós temos o artigo 334, e a partir da informação de que eu não vou comparecer na audiência, eu tenho 15 dias para apresentar a minha defesa. Vou eu, como réu, uma demanda totalmente fundada, totalmente absurda, esperar outubro para chegando lá, para dizer que não tem acordo, certo? E a partir de 10 de outubro eu vou apresentar a minha contestação. Vamos abreviar o processo, vamos deixar ele mais racional, até porque a situação interessa ao réu se antecipar e tentar apresentar sua defesa o quanto antes. Outra representação, outra situação que é convergente à duração razoável do processo, eliminação das exceções. Você tinha antigamente um monstrinho que era chamado exceção de incompetência. Era uma peça separada que interrompia o segmento do processo principal, né? Tinha toda aquela polêmica. Tinha processos que ficavam parados anos porque se julgava a exceção de incompetência, certo? E para se julgar a exceção de incompetência, o principal ficava lá esquecido. Então vamos deixar um pouquinho mais rápido. Vamos fazer as nossas exceções de incompetência, por exemplo, como um preliminar de contestação. Converge ao que é a duração razoável do processo. Também, pessoal, extinção parcial do processo. Posso julgar um pedido, né, e já possibilitar ao autor o seu cumprimento, considerando que esse pedido foi, por exemplo, incontroverso. Hoje o Código cita essa possibilidade para você. O que mais? Outras manifestações de duração razoável do processo. A própria figura dos conciliadores e mediadores judiciais. Vamos começar um processo, é claro que isso está engatinhando, está começando. Daqui a alguns anos pode ser que isso ganhe mais corpo, ganhe mais formato. Começar um processo movido por A. Obviamente que o juiz vai presidir essa relação processual. Mas vamos imaginar que antes de propriamente o juiz atuar, e já tendo B nesse processo, envolver um conciliador. O cidadão que tenha conhecimento da matéria, que tenha conhecimento da temática discutido, que possa antes do juiz conhecer o que está sendo debatido e aproximar as partes para uma transação, para um acordo. Fazer com que esse processo não ganhe o caminho lá dos escaninhos, não é mais escaninho agora, é CPU, processo eletrônico, né? Não ganhe aquela marcha alongada. Vamos quebrar agora esse modelo da briga, esse modelo realmente do litígio, para colocar um cara no primeiro momento do processo para tentar esse acordo. É também uma situação que volta para essa ideia de duração razoável do processo. Também, pessoal, incidente de falsidade sem suspensão. Você tinha uma demanda movida por A que envolvia, por exemplo, um contexto de 7 provas. Testemunha, contrato A, reconhecimento de dívida C, aquela situação toda. E você suspendia toda a marcha do processo principal porque um, teoricamente, era falso. Não faz sentido, pessoal. Tem todo um contorno de prova próprio a ser debatido no processo. Então vamos discutir, vamos debater, vamos instruir, vamos trabalhar naquelas provas que teoricamente, naquelas provas que não tem indício de falsidade, e vamos deixar que aquela que teoricamente é falsa seja debatida, seja confrontada, mas sem atacar, sem atrapalhar a marcha do processo principal. Também, pessoal, retratação da sentença. Eu extingo o processo de julgamento de mérito por uma questão formal, por exemplo, e a parte de alguma forma esclarece para mim na condição de juiz que aquele meu proceder, aquela minha sentença foi equivocada. Antigamente não havia, salvo naquela situação de inépcia, como o juiz se retratar. Hoje a retratação ela é ampla. Situações de ordem formal, não interpretados corretamente pelo juiz, que levaram à extinção do processo, então eu posso, o juiz, me retratar do que foi decidido para primar pelo andamento do processo. Vamos salvar o processo, né?
Não vamos imaginar que a parte tem que ajuizar uma outra demanda, que ela tenha que pagar novas custas, que ela tem que movimentar a máquina de um outro cartório, de outro juiz, só que você pode aproveitar o processo para dar a ele uma duração mais séria e mais razoável. Também, pessoal, a nossa duração razoável do processo está na não suspensividade dos embargos de execução, impugnação ao cumprimento de sentença. Eu preciso pedir na condição de devedor o que justifica com que o pleito de crédito, execução, cumprimento de sentença parte diversa precisa parar. E mais que pedir, pessoal, é necessário, como regra, que você apresente uma garantia. Não ocorrendo garantia, vai seguir normalmente. Eu tenho a discussão na condição de impugnante, na condição de embargante, de continuar com a marcha do processo. Mas isso por si só não me dá o direito de ver paralisado o interesse da parte adversa em receber. E por que não, pessoal? A possibilidade de você formular pedidos urgentes no curso do processo por mera petição. A gente sabe que o CPC 2015, no tocante ao processo cautelar, era muito formal, era muito assim, meticuloso. Havia necessidade de um processo cautelar que demandava depois um processo principal. Ou, no nosso caso concreto, a nossa exposição aqui, você tinha um processo principal e você tinha uma questão urgente a ser pedida. Você necessariamente precisava de um pedido de urgência em autos apartados. A chamada odiosa, né? Odiosa fala porque era um transtorno, era uma burocracia absurda. Cautelar incidental. Não precisa mais. No curso do processo, por mera petição, mero pedido, você solicita ao juiz a apreciação do que é urgente para você. Certo? E por que não, pessoal, falar da duração razoável do processo, imaginando, aplicando isso aos recursos tecnológicos, a videoconferência, a sustentação oral, artigo 937, eu posso fazer uma sustentação oral aqui de Curitiba para o TRF 4 em Porto Alegre. Certo? Eu posso, no interior do Paraná, em Londrina, fazer uma sustentação oral para o Tribunal de Justiça aqui em Curitiba. Certo? Vai ao encontro do que é um processo mais rápido. Outra situação, pessoal. A obrigação do juiz prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da justiça e indeferir postulações protelatórias. Claro que existe a possibilidade, que existe a prerrogativa do advogado participar do processo, expor a sua tese, expor as suas considerações, construir algo no interesse do seu cliente autor ou construir algo na defesa do seu cliente réu. Só que o juiz precisa manter, pessoal, um ambiente de probidade processual. O que é probidade processual? Punir eventuais excessos. Como a gente já estudou lá no acho que segundo ou terceiro encontro, né, dos princípios aplicáveis ao processo, o juiz preservar no processo os deveres de lealdade e boa-fé. Especificamente, punir situações do artigo 77 que falam da litigância de má-fé. E não é só nesses artigos que a gente encontra situações que convergem a essa obrigação do juiz punir aquele que não respeita essa probidade processual. Vamos ver situações, por exemplo, que a obrigação do juiz punir o depositário infiel. Antigamente ele mandava prender o depositário infiel, que era cabível a prisão do depositário infiel. Hoje não, ele aplica uma sanção, aplica uma multa no caso do devedor ser um depositário infiel. Outra situação, a ausência justificada na audiência, que é a audiência 334, audiência inicial. Você está começando o processo. Você quer levar esse processo para um fim conciliatório. É importante, é imprescindível que haja a parte nessa audiência para conversar com o adverso. Para o juiz aproximar, para o conciliador aproximar quem está naquela sala de audiência. Agora, se o dono dos bois não aparece, né, não vem ali para participar do debate, isso realmente é algo que vai prejudicar a realização do ato. Então o juiz pune uma multa de até 2% do valor da causa, do valor envolvido no processo. E por que não, pessoal?
punir aquele que provoca um incidente infundado na arrematação. O bem arrematado, cria-se um incidente infundado só para esse terceiro que arrematou desistir do produto que foi adquirido, pessoal. Tem que punir uma pessoa porque está agindo de má fé. E também punir o juiz, dentro dos poderes do artigo 139, pessoal, os atos protelatórios. Situações onde tem manifesta improcedência ou indeferimento. A gente sabe que o direito de ação é constitucional. Artigo 5º, inciso 35. Eu posso me dirigir ao Poder Judiciário, a máquina estatal está à minha disposição. Mas toda vez que você passa o que é lícito, você abusa, você excede a lei de ação, você vai ter que ser de alguma forma reprimido pelo juiz. E também, olha dois exemplos bem interessantes, pessoal. Artigo 330, parágrafo 2º do CPC, contratos bancários. Estou discutindo uma obrigação bancária que originariamente é de R$30 mil. No meu juízo, devo R$20 mil para o banco. Então, R$10 mil, valor que eu estou controvertendo. Não basta, pessoal, dentro dessa lealdade, dessa probidade, dessa lisura, dessa transparência processual, que eu me proponha a discutir os 10 no meu processo contra a instituição bancária. Eu tenho que dizer para o juiz como é que eu vou pagar os R$20 mil. Vou continuar pagando por banco, recolhendo mediante boleto? Vou pagar mediante depósito judicial? Boa-fé processual, probidade processual. Princípio que se aplica também à impugnação e embargos. Quando você discute determinada rúbrica, determinado valor, e há uma parcela em controvérsia. Meu amigo, isso você tem que pagar. Até porque se você não pagar dentro do procedimento de cumprimento de sentença, a regra dos 10 mais 10. 10% de honorários, 10% a multa. Também, pessoal, artigo 139, o juiz na presidência em relação processual pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. Pessoal, de nada adianta um juiz que não pode fazer nada. De nada adianta um juiz que simplesmente pode dizer para a parte devedora, olha, cumpre a obrigação e ponto final. Isso, na verdade, não é essa situação em que o juiz ele era passivo, é uma situação, na verdade, que há pouco tempo ainda existia no Código de Processo. Vocês têm ideia? Até 2000, a textualidade do Código do Processo falava que se a parte devedora não cumprisse a obrigação, ela se convertia em perdas e danos. A partir de 2000 começou a se dar um enfoque, se dar um pouquinho mais de força para as chamadas tutelas mandamentais, as quais estão muito bem caracterizadas, né, e estão muito mais em voga no CPC de 2015, que são as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, que vão visar o desenvolvimento e efetividade da relação processual. E a doutrina diferencia essas quatro da seguinte forma: indutivas, possíveis consequências. Parte devedora, ou você cumpre a obrigação em 5 dias, ou eu vou te penalizar com uma multa. Você dá um prazo de respiro para o devedor cumprir a obrigação e já estabelece a sanção para ele. Coercitivas, o fato já está consumado. A obrigação não foi consumida em 5 dias. Então, essa ameaça que existia da multa, ela é concreta. Você vai poder cobrar da parte devedora essa multa em função de você ter sugerido o cumprimento da obrigação em 5 dias e a parte devedora não ter atendido. Técnicas mandamentais, providências mandamentais. A doutrina estabelece que nada mais é que a possibilidade de você escolher entre coerção e indução da parte devedora, certo? E por fim, pessoal, subrogatórias é o que a doutrina chama de modo alternativo. Preciso compelir a parte devedora a construir um muro. A parte devedora não constrói um muro. Intima, né? Estabelece um prazo de 15 dias para que a parte devedora construa um muro e não constrói. Estabeleça uma multa. Ao cabo de 15 dias, a multa é R$1.000 dia. E a parte devedora nem... Gente, tá claro que a parte devedora não vai cumprir a obrigação.
E você, como parte credora, não pode ficar esperando eternamente que o devedor cumpra essa obrigação. Então, estabelece-se as medidas subrogatórias, onde um terceiro vai executar a confecção daquele muro. O juiz pode determinar isso. Outra obrigação do juiz, pessoal, é promover, incitar e incentivar a conciliação. A gente vai falar depois da figura do conciliador, no próximo debate que a gente vai ter aqui no Cultive. Já falamos da figura do conciliador lá atrás, na segunda aula, quando a gente falou do princípio da primazia da resolução consensual dos conflitos. E quero só destacar para vocês que essa conciliação pode ser endoprocessual e extraprocessual, com a participação do conciliador e mediador a trabalhar de forma até informal para tentar essa conciliação no processo. O juiz na presidência do processo tem que buscar, pessoal, dilatar, flexibilizar prazos e até alterar a ordem em prol do andamento célere do processo. Isso tem a ver lá com o artigo 188, instrumentalidade das formas. Vamos identificar se não vai causar prejuízo para o autor a gente mudar um pouquinho o ritmo da música, o andar do processo, tanto para o autor como para o réu. É que a doutrina fala em você eliminar do processo chamados prazos mortos. Tem uma demanda que corre na comarca de Curitiba, por exemplo, e nessa comarca eu expedi uma carta rogatória para a Itália. Todos sabem que a carta rogatória ela é cumprida em questão de anos. Esse processo vai ficar parado durante 3 anos até cumprir a rogatória na Itália? Vamos ver se na condição de juiz eu não consigo praticar um ato processual nesses 2 anos. Se eu não posso fazer uma perícia, se eu não posso ouvir as partes, se eu não posso ouvir as testemunhas que moram em Curitiba, vamos aproveitar esse tempo no processo. E como coloquei para vocês agora, é uma discricionalidade, é uma interpretação do caso que o juiz tem que ver se de fato não vai causar para alguém alguma nulidade processual. E lembrando que nulidade só existe se tem prejuízo. Então eu, na condição de juiz, determino o segmento dos atos do processo até a oitiva da testemunha que está sendo feito por rogatória na Itália. Parte ré, geralmente o réu, né, vai se surgir. Então eu, na condição de juiz, nos termos do artigo 276, incito o réu, tudo bem, você não quer a oitiva, não quer o segmento do processo até a oitiva da testemunha na Itália, então me diga, na condição de réu, qual que vai ser o prejuízo que você vai ter, meu querido? Então você me diga o prejuízo que eu paro o processo 3 anos até a oitiva da testemunha na Itália. Senão, a marcha processual vai seguir, normalmente. Outra situação também que envolve a aplicação, a possibilidade do juiz flexibilizar, acertar os prazos no processo em prol do bom andamento dessa relação processual, está no artigo 476, que fala da situação em que o juiz pode dilatar, pode autorizar para o perito um prazo adicional para entregar o laudo. Uma prova complexa, levou 90 dias para fazer e está quase pronta. O perito precisa de 15 dias para concluir. Gente, vamos nomear um segundo perito, vamos punir o primeiro em função de 15 dias. O juiz tem que ter essa sensibilidade, a flexibilidade. Ele tem que, de alguma forma, observar que conceder mais 15 dias, mais 20 dias ao perito não vai... É uma providência menos custosa, menos desastrosa do que você desconsiderar o que foi feito e nomear um segundo perito. Certo? Já falei para vocês há pouco, esse exemplo da Itália, que ele pode determinar a realização de uma perícia, um ato processual em Curitiba, até que o ato processual seja praticado por precatório ou por rogatório. Alterar a ordem de testemunhas. A testemunha da parte autora está adoentada, não pode depor agora. Mas a audiência está instalada, as testemunhas do réu estão lá. Então vamos ouvir as testemunhas do réu que estão presentes. Não vamos prejudicar a marcha do processo. Foi o que eu falei há pouco aqui, laudo pericial. Lembrando que para você dilatar um prazo, você tem que fazer isso antes do decurso do prazo originário. Não pode o perito, passados 90 dias, chegar ao cabo de 120 dias, olha, senhor juiz, eu passei do prazo, passou 30 dias do prazo, eu quero mais 100 agora. Não é o caso. Então, senhor juiz, está acabando o meu prazo para concluir o laudo pericial. Me dá mais 20 dias? Beleza, prazo concedido. Vida que segue. Também o juiz na presidência, pessoal,
pode exercer o poder de polícia, praticar tudo que for necessário à boa organização das audiências. Lembrando que a gente não existe uma polícia do Poder Judiciário. Vai contar com o auxílio da Polícia Militar ou até de uma companhia terceirizada que está dentro do fórum, uma empresa de vigilância, para organizar eventualmente possíveis incidentes que ocorram dentro de uma audiência. Outra possibilidade do juiz no processo, pessoal, determinar o comparecimento das partes a qualquer tempo. E a gente precisa esclarecer mesmo, porque é esclarecimento, a diferença entre as sanções que acontecem caso a parte não compareça nesse momento que o juiz convoca ela para prestar um depoimento. A gente sabe que existe um ato processual chamado depoimento pessoal. A ele se aplica a pena de confissão. Esse esclarecimento é diferente do depoimento pessoal. O juiz já está com o processo feito, já está com o processo instruído, já tem o depoimento da parte devidamente registrado em ato, devidamente gravado, mas não ficou claro para ele na condição de magistrado, de examinador da causa, um ponto lá que a parte falou. Parte, venha me esclarecer sobre o valor que você está debatendo no processo. Por mais que você depois, por mais que está na petição inicial, para mim não é claro. Então eu quero, como juiz, como presidente, como conhecedor, como examinador desse processo, que você diga para mim, e para isso eu te intimo que você compareça para expor, para esclarecer esse ponto para mim. O juiz pode e deve fazer isso no processo. O que mais, galera? O juiz na presidência da relação processual também tem a obrigação de suprir pressupostos processuais e sanear outros vícios. Pessoal, vigora pelo CPC, artigo 488, o princípio da primazia da resolução dos conflitos mediante exame do seu mérito. O que quer dizer isso? Você não pode penalizar a parte de tal forma que aquilo que ela está colocando no processo seja prejudicado, sob pretexto que você vai extinguir o processo por uma falta de procuração. Vamos dar um prazo para se juntar à procuração, porque interessa para ela como autora, interessa para o réu como réu, interessa para mim como poder judiciário, o quê? Conhecer a matéria de fundo, conhecer o que está sendo discutido no mérito do processo. Então vamos salvar o processo, vamos estabelecer situações em que questões processuais sejam acertadas, superadas, como eu falei há pouco, salvar o processo para que você tenha condições de examinar o mérito dele. Claro que isso, pessoal, não é algo que você vai simplesmente estabelecer de uma forma arbitrária. Tem que estabelecer o contraditório, certo? Só um instantinho. Estabelecer o contraditório, possibilitar a correção do vício e chegar ao ponto, como eu falei para vocês algum tempo atrás, se retratar. De fato, extinguir o processo na condição do juiz por uma questão formal, mas a parte ré fez o recurso de apelação, eu reconsidero a decisão e permito de tal forma que o processo siga, que o processo tenha regular andamento, porque entendo que a situação do mérito precisa prevalecer e ser conhecida até em respeito à parte. O que mais, pessoal? Vamos trabalhar para fechar aqui a nossa exposição daquelas situações de impedimento e suspeição em relação à pessoa do juiz. Impedimento, artigo 144, são questões de ordem objetiva. Eu coloco para vocês uma presunção juri et iure. São presunções absolutas. Observando aquela situação concreta, eu percebo que uma relação relação matrimonial entre juiz e parte vai impedir que o juiz julgue aquele processo. E é tão grave a repercussão disso, galera, que isso é passível de uma ação rescisória no termo do artigo 966 do CPC. Vamos abordar um pouquinho o que diz o artigo 144. Quando que tem situações de impedimento. Situações que o juiz interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Conheceu outro grau de jurisdição tendo proferido decisão.
Caso que o juiz julgou em primeiro grau, não vai poder conhecer em segundo grau depois. Quando no processo estiver postulando com defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente. Parte no processo ele próprio. Sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Lembrando que a LOMAN já vedava desde 79 a participação do juiz em sociedade comercial. Essa situação aplica, por exemplo, quando o juiz integrar a fundação, uma pessoa jurídica que não seja uma sociedade comercial, que para ela já existia a vedação da LOMAN. Também tem impedimento, situação presumida, situação de não atuação do processo do juiz por questão objetiva. Herdeiro presuntivo, donatário, empregador. Naquele que figura em instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou contrato de prestação de serviços. Em que figure como parte cliente, escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive mesmo patrocinado por advogado de outro escritório. Veja que o rol é bem ampliativo. Quando promover a ação contra a parte e seu advogado. Então são essas aqui as questões que implicam impedimento do juiz. O que é diferente da suspeição, artigo 145. São questões subjetivas, a presunção é iuris tanto, vai depender do contraditório, vai depender do esclarecimento, que você não consegue, olhando para o documento, olhando para uma situação concreta, identificar se de fato existe alguma situação que cause imparcialidade de fato do juiz. É como a doutrina fala, tem um indício de parcialidade, onde há fumaça, há fogo. Então pode ser que nesses casos haja algum tipo de parcialidade do juiz. E quais são essas hipóteses, pessoal? Amigo íntimo ou inimigo qualquer das partes. Amizade, ainda mais íntima, algo que depende de prova. O juiz vai ter a possibilidade de esclarecer, dentro do incidente, o que faz ou não ser amigo íntimo da parte envolvida no processo. Receber presente das pessoas que tiverem interesse na causa. Credor ou devedora. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. O que é interessado? É uma situação muito casuística, muito própria de cada caso concreto, diferente do impedimento, certo? Lembrando que com relação à suspeição, o juiz não precisa dizer os motivos que fazem com que ele não atue no processo. Ele simplesmente diz que é por foro íntimo e ele tem a obrigação, na condição de magistrado, de se reportar ao CNJ e dizer por que não atuou naquele processo. Beleza? Com relação ao procedimento da arguição de impedimento ou suspeição, uma petição específica, certo? Em que pese a doutrina falar que não tem problema você alegar numa preliminar de contestação. Pensou que é um pouquinho complicado, que isso vai ter que ser autuado em separado. Vamos tirar uma cópia lá da tua contestação e colocar num incidente separado? Eu acho que prejudica um pouquinho o debate. Se vai ter um contraditório para você atacar a parcialidade do juiz no processo, a imparcialidade, melhor dizendo, então vamos fazer uma petiçãozinha apartada. Se houver reconhecimento, ele vai enviar para o substituto legal, que doravante vai praticar os atos processuais. Se ele não reconhecer que se trata de impedimento ou suspeição, é autuado em separado. O juiz vai fazer um arrazoado, vai dizer por que ele não é impedido, por que ele não é suspeito para participar desse processo e vai encaminhar ao tribunal que vai decidir a questão. Mais que isso, pessoal, no momento que recebe o incidente lá no tribunal, a corte vai ter que analisar a concessão ou não de efeito suspensivo. Se não conceder o efeito suspensivo, aquele que teoricamente é impedido suspeito vai continuar no processo. Mas nessa situação vai ter que deliberar alguém que para decidir as questões de urgência. Se for concedido o efeito suspensivo, automaticamente a gente vai ter que ter alguém do primeiro grau ou alguém lá naquela corte originária para conhecer do processo, para que esse incidente não prejudique o direito de ação daqueles envolvidos. Beleza, pessoal? Abraço, até a próxima!